Eu quero mudar um pouquinho de assunto. Nicolás Maduro fez ontem sua primeira aparição pública em dias e encerrou os boatos de que ele teria deixado o país em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos. Vou conversar com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. E ele chegou a falar sobre essa tensão com o país norte-americano, hein? Eliseu, bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque estamos acompanhando aí o aumento da escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. O presidente venezuelano, líder do regime Nicolás Maduro, ficou desaparecido, digamos assim, por algo em torno de 6 dias. Mas ontem, finalmente, ele apareceu. E foi numa transmissão ao vivo da VTV, a TV venezuelana estatal. Ele afirmou, andando pelos jardins, pelos corredores do palácio onde vive em Caracas, que nunca saiu do país, que está trabalhando como sempre, que boatos eram falsos e sempre sem base com relação à possível saída dele do país, que se tratava de uma campanha suja para demovê-lo de seu cargo. Nicolás Maduro também ironizou os rumores, algo que ele costuma fazer quando quer diminuir um boato. Maduro não disse as palavras Estados Unidos, mas quem conhece o discurso chavista sabe exatamente o que ele quis dizer. Ele afirmou o seguinte: forças estrangeiras estavam criando rumores para gerar desestabilização no país, que havia uma operação psicológica contra o país, que inimigos externos queriam desmoralizar o governo dele e que ele não permitiria que isso aconteceria. Agora, por que ele não citou diretamente os Estados Unidos? É uma pergunta que por aqui, por exemplo, muita gente também se faz, porque citar os Estados Unidos nominalmente, segundo os analistas, seria reconhecer o conflito de uma maneira frontal. E o governo venezuelano muitas vezes prefere manter o discurso no campo genérico. Por isso, inimigo estrangeiro, para ele soa um pouco melhor, mas a referência é óbvia, né? A tensão atual com os Estados Unidos segue numa crescente ao longo das últimas horas. Nessa manhã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve reunido com funcionários do alto escalão na Casa Branca, numa agenda que não foi confirmada oficialmente, que não constava naquela do dia, ou seja, não havia uma previsão para que isso acontecesse, e isso também não havia sido avisado para a imprensa, mas fontes lá nos bastidores do poder em Washington dão conta de que Donald Trump sim se encontrou com altos funcionários do governo americano hoje de manhã e que em pauta o assunto foi a Venezuela. Aliás, hoje de manhã, Cine, nós publicamos na nossa coluna no site da Jovem Pan, com exclusividade, adiantamos essa informação para o Brasil, além, obviamente, da aparição de Nicolás Maduro em plena Venezuela, algo que chama muita atenção por si só, dado aí as muitas informações de movimentações de aeronaves envolvendo Venezuela, Brasil, Venezuela e outros países aliados do regime de Maduro. Hoje de manhã nós fizemos uma análise na nossa coluna lá no site da Jovem Pan, como eu disse e repito, com exclusividade adiantamos aí algumas informações, inclusive de que Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, elevou o tom contra os Estados Unidos e acusou o país de estar fazendo uma patranha. O que é isso? Uma mentira estruturada para justificar essas ações militares sob o argumento de combate ao narcotráfico. Rodrigues afirmou em uma nota que nós tivemos acesso que não existe guerra declarada entre os dois países, mas que a atuação militar americana em águas caribenhas e próxima ao território venezuelano tem sim características de um conflito formal. Ele disse ainda que o discurso antidrogas por si só não se sustenta e que a suposta campanha contra tráfico serve apenas e tão somente como cobertura para pressões políticas mais amplas. O parlamentar ainda foi além, questionando diretamente a eficácia da narrativa americana. Ele disse o seguinte: se o objetivo é combater o narcotráfico, por que não há evidências de queda no consumo de drogas dentro dos Estados Unidos? E ele citou o fentanil. Essa fala fez parte de uma nota na qual nós do jornalismo da Jovem Pan tivemos acesso, Cine, e nós também trouxemos com exclusividade lá
na nossa coluna hoje, informações a respeito da guerra Rússia e Ucrânia. Vale muito a pena conferir. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Um abraço para você. Ô Bruno Musa, a situação está ficando tão complexa na Venezuela e nessa escalada dos Estados Unidos, né? Que já começam a aparecer as desconfianças de que essa falta, essa ausência de Nicolás Maduro poderia ser, inclusive, talvez uma possibilidade de fuga, de deixar o país num temor de que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos seja a queda do regime de Nicolás Maduro. Como é que você avalia a maneira como Donald Trump está conduzindo essa operação e a maneira como Nicolás Maduro tem se posicionado também no país? Veja, para mim, os dias de Maduro estão contados. A questão é como ficará o país e como esse gap ao longo desse processo de tirar o regime, entrará um regime, conseguirão que Maria Corina Machado, Edmundo Gonçalves, que ganhou as eleições, consigam eles assumirem o governo? Ou, como tem falas do próprio Nicolás Maduro na semana passada, falando que o que eles chamam de coletivos, que a última vez que eu estive lá, em 2023, eu conheci bastante disso. Aliás, eu tenho falado bastante com gente lá da Venezuela, de todos os espectros sociais, e estão realmente vivendo ali aquela esperança novamente. Mas o grande ponto aqui é, se retira Maduro de uma vez, grande parte desses chamados coletivos, que seriam como as milícias que nós temos aqui, o crime organizado, todo o espectro chavista, que tem armas para isso, eles colocarem o país em uma anarquia, e uma anarquia, digamos, bélica mesmo. Tem mais ou menos, segundo o próprio Nicolás Maduro, 280 pontos distribuídos com armas e com esses guerrilheiros espalhados por diversos pontos do país, prontos para atacar a cidade e instaurar essa eventual anarquia caso o regime simplesmente caia do dia para a noite. Então, acho que a função dos Estados Unidos não é simplesmente só retirar, é o que vem depois, porque senão pode ser muito custoso, financeira e também politicamente para o governo de Donald Trump. Mas tem um ponto importante que eu não vi muito aqui mencionar e que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Por que é que o plano de paz entre Ucrânia e Rússia tem sido muito mais pró-Putin, apoiado pelo Trump? E o Putin apoia e serve a Venezuela com armas e com radares militares. Exatamente, é um parceiro, né? É um grande parceiro. Será que Putin está largando a mão da Venezuela num acordo onde o Trump chega e fala: Putin, fique aí do teu lado, eu meto menos o bedelho aí do teu lado, a Venezuela está aqui do nosso lado, você não mete, e ele sai. Eu não sei se vocês viram, ontem saiu uma matéria em que o governo cubano ameaçando Nicolás Maduro com assassiná-lo se ele simplesmente deixar o poder. Caramba. Zé Maria Trindade, você avalia dessa mesma maneira e vê esse posicionamento da Rússia? Ao atingir o seu objetivo, ao conseguir aquilo que ela quer, ela poderia entregar a Venezuela de bandeja para os Estados Unidos? Pois é, me disseram aqui no corpo diplomático que nesse momento dessa redivisão geopolítica internacional, que a América do Sul está muito cobiçada por ser estrategicamente uma região muito importante. Eu até insisti numa pergunta que me persegue há anos, né? O porquê desse continente ser o mais atrasado e não ter desenvolvido. A Europa se desenvolveu e a América do Sul continua patinando. Ali a Argentina teve um momento ali de glória, de grande desenvolvimento, mas caiu e tal. E a resposta é de gestão, problema de gestão daqui dos países da América do Sul, né? Mas este é um momento que todos entendem aí pela estratégia. A Venezuela tem petróleo em abundância, um petróleo de boa qualidade, o que não tem credibilidade internacional para grandes empresas irem lá, explorarem, refinarem e tal. Se tivesse, seria um grande país, um país com muito capital para se desenvolver em outras áreas também, né? E está assim. Da mesma forma, um diplomata norte-americano me disse o seguinte, que ele esteve no Iraque, serviu no Iraque, né? Ele é funcionário de carreira do Departamento de Estado norte-americano, agora, e que lá tem uma área verde, que se chama área verde, onde tudo funciona, mas saiu dali e a coisa muda de figura. Ou seja, a intervenção norte-americana no Iraque não deu certo, piorou para os Estados Unidos
o preço do barril do petróleo, as negociações e assim por diante. Se achava que, dominando o Iraque, se teria a possibilidade de extrair petróleo e seria bom comercialmente. É a mesma coisa na Venezuela. E o Bruno disse muito bem, se derrubar o governo Maduro e empurrar a Venezuela para uma guerra entre facções, que são... O governo Lula é mantido através de milícias e de investimentos internacionais, tem muitas armas, muitos fuzis, eles compraram muitos fuzis, carros de combate. O pessoal me diz o seguinte, que ninguém sabe qual é a situação de manutenção desses carros de combate e dos aviões, inclusive. Mas há notícias de que houve reequipamento dos aviões, eles estavam com dificuldade de fazer manutenção dos aviões. Então, é um país armado e um país problema. E mais, o Hamilton Mourão me disse o seguinte, que uma coisa é bombardear pontos e tal, isso os Estados Unidos fazem. Agora, entrar com tropa na Venezuela, pé no chão, aí precisa uma força numérica muito maior e aí complica muito mais. Então, o Bruno tem razão. Se derrubar o governo... Olha, não tem nada mal que não possa piorar. Então, assim, derrubar o governo Maduro e não refazer ali um governo, vai piorar. Fala, Nelsinho. Olha, Cine, o argumento todo do presidente americano para promover esse receio no Nicolás Maduro de uma ação militar, de uma incursão terrestre, inclusive, são dois. Primeiro, o combate ao narcotráfico e ao narco-estado venezuelano, e segundo, o próprio regime ditatorial de Nicolás Maduro. Uma das intenções anunciadas aí, ou das mais comentadas, seria justamente a de acabar com o regime de Maduro. Mas, no fundo, tem muito a ver com petróleo mesmo, interesse no petróleo da Venezuela. E o modus operandi do presidente americano tem sido esse ao longo de toda a sua gestão, né? Coloca pressão, coloca calor e, do ponto de vista da pressão, ele consegue atingir ali os seus objetivos de uma negociação. Há quem diga, a gente viu hoje, inclusive aí no noticiário, a possibilidade de uma ligação entre o presidente americano e o Nicolás Maduro e uma negociação se gerando a partir de tudo que tem acontecido. Eu não sei, gostaria de ter todo o otimismo do Bruno Musa, de uma mudança de regime, de o estabelecimento de uma democracia, de uma transição para a democracia no Estado venezuelano, mas eu não sei até que ponto, de fato, Donald Trump está compromissado com esse interesse, se não é, de fato, o interesse para a economia americana, para o acesso ao petróleo venezuelano. E aí, essa correlação que foi feita com o que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia é muito bem observada. Eu não tinha pensado nisso e, de fato, faz sentido quando a gente começa a entender aí tudo que está, como todas essas peças têm se movimentado nesse xadrez diplomático e até bélico aí americano em relação à Venezuela. Tomara que o regime de Maduro caia e que não seja só interesse no petróleo, no combustível e em tudo que pode ser gerado a partir do refinamento do petróleo venezuelano, que é de fato um interesse americano, mas esteja também gerando frutos para o povo, que no final das contas é quem mais se prejudica com tudo que acontece na Venezuela nessas últimas décadas. Sim, fala, Musa, que foi. Não, Koba, não necessariamente é otimismo, tá? Achar que os dias do Maduro estão contados não significa necessariamente que o país terá essa transição fácil para uma democracia. Aí são outros 500, mas eu acho que é um caminho meio que inevitável. Mesmo do interesse dos Estados Unidos de Trump no petróleo, quando você tem um regime muito mais ou democrático, ou linear, ou estável, fica muito mais fácil para você ter relação com as empresas. Então eu começo a ficar mais otimista. Não sei se no curto prazo, ou mais para o médio prazo.